Então, começamos aí com o nosso cartaz, que traz uma mandrágora extraída de um manuscrito medieval. Não é o nosso foco aqui hoje, mas eu gosto muito dessa imagem. Depois eu tenho a oportunidade de, muito rapidamente, falar sobre ela. Então, vamos lá. A primeira parte do seminário, como sempre, traz algumas notas introdutórias do ponto de vista teórico. Gosto sempre de fazer essa abertura um pouco mais teórica para contextualizar a forma como eu vou abordar as fontes na sequência. Eu quero começar lembrando que nós vivemos num tempo, que é o tempo da ciência moderna, onde algumas premissas estão muito dadas sobre o conhecimento da natureza. As ciências que se debruçam sobre a natureza, os vários aspectos da natureza. Eu há pouco falei da zoologia, da botânica, e podemos ainda estender ainda mais esse campo da a agronomia, a biologia de uma forma mais geral. Em vez de pegar as áreas, a gente pode pensar na biologia, a ecologia, a medicina, a nutrição. Então, nós vivemos num tempo onde os saberes estão muito especializados e compartimentados em áreas, né? Haja visto o próprio ensino desses saberes dentro da universidade, né? Dividido em faculdades dentro da universidade, em departamentos dentro das faculdades. Só que nós aqui hoje, nesse seminário, vamos para um tempo, vamos fazer uma viagem para um tempo onde essa compartimentação de saberes, essa especialização não era a realidade, né? Então, nós vamos viajar por terrenos que, a princípio, para um observador moderno, contemporâneo nosso, pode ser um tanto quanto estranho, né? Como é que se pula de um assunto que é médico para um assunto que é da agronomia e depois da economia, né? A aula passada, seminário passado, estávamos falando de culinária, enfim. Então, eu gosto sempre de marcar essa mudança pela qual nós passamos, a nossa sociedade, pensando também em específico o Ocidente, a ponto de se quebrar com alguns paradigmas e se passar a viver sobre outros paradigmas em relação ao conhecimento da natureza. Então, eu trago os dois cartoons um pouco para descontrair, mas ele diz respeito a um dessas especializações do conhecimento, né? Especificamente aqui, o que se trata é da matéria da nutrição, da ciência nutricional. Porque qual que é a brincadeira aqui? A brincadeira é com a pirâmide dos alimentos. Aqui em Portugal é roda, não é? Roda dos alimentos. Lá no Brasil ainda é pirâmide. Quer dizer, na verdade já não é mais, mas a ideia de pirâmide ainda é muito forte, né? E a brincadeira aqui é que, com a organização dos vários tipos de alimento que provém, em última instância, da natureza, a organização e a hierarquização também desses alimentos, o próprio alimento, o animal, e podia ser o vegetal também, não se reconhece. Há uma distância entre o que é o alimento, né, a matéria-prima, digamos assim, e o que o homem abstraiu sobre aquele alimento dentro dessas lógicas modernas de conhecimento, no caso aqui especificamente, nutricional. Então, a brincadeira é essa, né? O cartoon ensina o frango aonde ele está na roda. Isso nos faz rir e tal, e parece um pouco até assim, sem muito sentido de ser trazido aqui no nosso seminário, mas eu acho que é importante porque, para nós, esse conhecimento especializado sobre os alimentos, ele está tão enraizado, né, esse conhecimento pautado pela ciência moderna, que nós não paramos muito para pensar que ele foi construído ao longo do tempo, né? Esse conhecimento não foi dado assim desde sempre. O que nós sabemos sobre os alimentos é fruto de uma trajetória muito longa de construção, experimentação de saberes, né? Então, vale sempre a pena lembrar que nós temos um percurso para trás, né? Houve um percurso atrás de nós que nos fez chegar até aqui, né? Fazer as escolhas que nós fizemos acerca dos alimentos.
E a outra brincadeira ainda com cartoon é essa, mais específica ainda, sobre a função do profissional da nutrição. A ciência, algum nutricionista na sala? A ciência da nutrição é a ciência recente. Não são críticas, mas é um pouco de posicionamento. A ciência da nutrição é uma ciência recente, não é? E nem é o caso aqui de discutir tantos fundamentos, mas é um pouco de posicionar que antes do século XIX, quando a ciência da nutrição digamos assim, instituída, os saberes sobre os alimentos dos quais se ocupa hoje a nutrição eram saberes que estavam pulverizados em outras áreas, né? E, enfim, chegamos a esse ponto, se consolida essa ciência e há uma série de saberes que o profissional, né, acaba detendo e manipulando no sentido de que é ele que lida com esses saberes e com a pesquisa sobre esses saberes e levando para fora da comunidade científica, ao doente, ao paciente, enfim, aos usuários de maneira geral. Só que esse saber é bastante sofisticado e foi se sofisticando muito, porque é um saber constituído de fora para dentro, né? Nós aprendemos a saber, através do estudo, a saber o que são vitaminas, sais minerais, qual a função do cálcio, que doenças podem advir de um excesso de um tipo, de outro, de certos tipos de alimentos, de certas composições de alimentos. Tudo isso se aprendeu muito mais com a ciência do que no seio das próprias famílias, não é? No nosso percurso educacional dentro de casa. Então, a brincadeira aqui do cartoon é o profissional que lida com esse saber, ele é um profissional altamente sofisticado e que, às vezes, pode não falar muito a nossa língua. Então, é preciso todo um trabalho aí de tradução, digamos assim, daquilo que eu tenho incorporado a respeito de alimentação e de alimentos e aquilo que a ciência, não é só o caso da nutrição, mas aquilo que a ciência propõe. A brincadeira, então, do cartoon é o seguinte: nos tornamos um pouco dependentes desses saberes, né? A ponto de, até é uma discussão bastante vigente, se questionar hoje que muitas pessoas não sabem muito bem o que gostam de comer, né? Mas sabem o que faz bem comer e o que faz mal comer, que pode ser uma coisa totalmente diferente. Eu posso, né, pode me apetecer, o meu paladar pode ficar contente, agradado com um certo tipo de alimento, um certo tipo de sabor e não com outros, independente daquilo fazer bem ou mal à saúde, né? No entanto, nós tendemos hoje a diminuir um pouco essa nossa sintonia e se fiar muito mais no que vem de fora, o que a ciência diz que é bom e o que não é bom em termos de alimento. E isso, às vezes, vai se tornando tão complexo a ponto dos profissionais, pelo menos eu tive um trabalho específico, conto aqui a experiência no Brasil, com um grupo de nutricionistas que colocaram isso, do paciente ter dificuldade de relatar o que ele gosta, o que ele não gosta, e precisar muito da chancela do profissional, dizer, não, coma isso, não coma aquilo. Então, a nossa relação com essa mediação foi ficando muito complexa, né? E aí a brincadeira, que eu tô para dizer qual ainda não disse, é a seguinte: aqui tem essa figura, né, feminina que diz: olá, meu nome é Cris e eu serei a sua ligação nutricional com a cozinha. Então, é um cliente, ele foi ali para comer alguma coisa que provavelmente ia lhe agradar. Só que, de repente, a pessoa não sabe nem fazer uma escolha, porque não sabe se pauta a escolha pelo simples prazer de comer e né, tornar aquele momento agradável, ou pelo que faz bem ou que ele não faz bem. Se ele vai escolher certo ou se ele não vai escolher certo. Isso é muito do nosso tempo. E é muito uma realidade. Porque não sei qual a experiência de vocês, mas por mais que a gente pense sobre isso, muitas vezes a gente escorrega nesse, será que devo, será que não devo me alimentar ou fazer certo tipo de escolha, ou vou ao supermercado, como é que eu faço a minha compra e tal. Mas, de novo, tudo isso é muito recente na trajetória do conhecimento científico sobre os alimentos. Muito, muito recente. As premissas, até o século XIX, penso quantos anos, se a gente começar lá na Grécia, ou até no Egito e na Mesopotâmia, quantos anos até o século XIX se passaram, e do século XIX para cá. Então, houveram
Então, houve outros critérios e é preciso que a gente se lembre disso. E são sobre alguns desses critérios que eu vou tratar hoje com as fontes que eu quero apresentar a vocês. Aqui novamente uma imagem para lembrar um pouco dessa trajetória. Quando eu digo houve uma enorme e longa trajetória para trás do século XIX, eu basicamente estou falando de um tempo onde os paradigmas da revolução, chamada Revolução Científica Tecnológica, ainda não pautavam a vida dos seres humanos. Então, essa é uma imagem que depois deixo no material para vocês, apenas para lembrar dessa lentidão que foi o processo de transformação até chegar no século XVII e XVIII, que é quando a primeira, digamos, ruptura onde o racionalismo científico começa a se impor, mas ainda é algo muito pontual de certos ambientes. Não é o racionalismo moderno que nesse momento passa a orientar todos os comportamentos dos seres humanos e principalmente os comportamentos ligados às escolhas alimentares. Esses são talvez os últimos a sofrerem algum tipo de abalo radical, porque o que se come como a gente falava na aula passada, é um ato tão simples e banal do cotidiano e tão arraigado que é difícil mexer nisso. É difícil abalar essas nossas estruturas mais profundas. Então, mesmo quando a ciência moderna, com esse racionalismo, essa forma de pensar o mundo se institui, os ecos dessa nova forma de organização do pensamento só vão ser sentidos na área da alimentação, nas áreas que lidam com a alimentação, muito, muito depois. Então, eu penso que para nós, para pensar os fenômenos alimentares de maneira geral, é o século final do XVIII, início do XIX, que é talvez mais um momento onde se consegue enxergar mais essa ruptura, de maneira mais homogênea, né? Porque até então se trata de um discurso e de discussões muito pontuais entre os homens de letras, né? Entre as pessoas ligadas à academia, por exemplo. Esse slide aqui é somente uma pequena síntese do que eu falei até agora, né? Então, até meados do 18 não há rigorosamente fronteiras entre as disciplinas científicas. A natureza é um objeto de interesse de várias disciplinas, ela não é monopólio de uma ou outra disciplina, como hoje poderíamos, inclusive, a denominação ciências da natureza hoje. A natureza não é monopólio só dessas disciplinas. Então, encontramos conhecimento sobre a natureza na medicina, na agronomia, na astrologia, na astronomia, na geografia e por aí afora. Se nós quiséssemos delimitar, se houvesse essa necessidade, bom, mas qual seria mais ou menos o campo, né, de saberes que englobariam aí a maior quantidade possível de informações sobre a natureza desses tempos pré-modernos? A gente poderia dizer que é a física com PH, que não é a nossa física moderna, né, de Newton, ou também a filosofia natural. As ciências da natureza, as nossas ciências da natureza modernas decorrem, então, desse campo antigo. E o que isso tem a ver com a alimentação? É um pouco óbvio, pelas coisas até que já dissemos aqui. Saber sobre os alimentos é conhecer a natureza, porque estamos, até esse momento, e ainda hoje, mas principalmente até esse momento, lidando com a não existência de alimentos industrializados. Houve ainda a Revolução Científica Tecnológica até o 18, da maneira como ela depois vai se consolidar e de fato, entrar nas nossas vidas, inclusive na confecção de alimentos, né, na engenharia de alimentos. Então, saber sobre os alimentos necessariamente nos leva a olhar para a natureza, a matéria-prima. E no caso dos períodos mais recuados no tempo,
Uma área privilegiada para isso é a medicina. São as fontes que trazem informações para a teoria e a prática médica. Tudo bem? Vou seguir, mas lembrando que não é preciso anotar toda essa informação, porque ela vai estar, principalmente as citações são um pouco longas, essas informações vão estar disponíveis nos slides para vocês depois. Bom, então eu vou me deter num primeiro momento nessa medicina antiga, que, como vocês verão, está presente em materiais de natureza diversa. Acho que vale ler essa citação extraída de um texto do Galeno, que foi recentemente traduzido por um investigador aqui do centro para o português. A obra se chama Faculdade dos Alimentos, foi traduzida pelo Nelson Ferreira. E é uma... Nós vamos falar do Galeno com mais detalhes já já, mas é uma passagem do início do texto, né? Mesmo da introdução do texto. E eu acho bastante elucidativa para nós que estamos aqui entrando, se aproximando nos aproximando da alimentação pela via médica. Então diz lá o Galeno: muito de entre os melhores médicos escreveram acerca das faculdades dos alimentos, das propriedades, poderíamos dizer, dos alimentos, abordando o assunto com grande insistência, dado que é provavelmente o mais útil saber dentro da medicina. Na verdade, não usamos outro recurso de forma tão invariável, pois sem os alimentos é realmente impossível gozar de saúde ou mesmo chegar a estar doente. Consequentemente, é compreensível que a maior parte dos grandes médicos se tenha debruçado sobre o exame minucioso das faculdades dos alimentos. Então, de fato, a gente pode dizer que a natureza e os alimentos são uma espécie de matéria-prima dessa medicina antiga. Então, por ser tão central no discurso e na prática médica, há muita coisa escrita que toca no assunto de maneira ou mais direta ou indireta. E no assunto, quando eu digo no assunto, é falar sobre os produtos em si, plantas e animais que são comestíveis, ou até os que não são comestíveis, quando é necessário dizer o que se come e o que não se come dessas plantas e desses animais, mas também é a atenção dos médicos olhar para como se come, como se prepara, quando se come, uma série de outras questões, outros aspectos relacionados ao ato de se alimentar. Então, é uma literatura extremamente rica para o investigador que queira conhecer a alimentação, a literatura médica de maneira geral. Então, aí, de novo, um pequeno apanhado do que eu disse. Então, a natureza seria a matéria-prima da medicina. É até curioso lembrar, e não é sem razão, que o termo latino para médico, um dos termos, que vem inclusive do grego, é físicos, de física, natureza, quer dizer, o próprio ofício do médico carrega na sua denominação essa ligação essencial com a natureza. Então, o médico ele trata a partir da natureza e com a natureza. Essa natureza, via de regra, ela é transformada. Por quê? Porque esses alimentos, vegetais ou animais, eles precisam ser preparados de alguma forma, né? Então, há uma transformação nesses alimentos. E essa transformação, que pode ser mínima, como, por exemplo, simplesmente cortar, né, o alimento, ou até muito mais sofisticada, que envolveria um preparo que nós chamaríamos de culinário mesmo, né? Então, essa natureza transformada vai gerar, ao fim e ao cabo, ou comida ou medicamento. E, basicamente, a medicina trata ou de uma alimentação importante para se manter a saúde ou não deixar com que a pessoa adoeça, ou da alimentação transformada em remédio para, de fato, curar uma doença já instalada.
Essa transformação é muito interessante olharmos para ela com um pouco mais de detalhe nos textos, porque ela acaba por revelar procedimentos que são, ao fim e ao cabo, quase sinônimos de procedimentos culinários, porque quando o médico, nos seus textos, diz como manipular esses alimentos de origem vegetal ou animal, ele usa verbos que muitas vezes são usados para o preparo de receitas com, digamos assim, o fim único de agradar o paladar, né? Então, verbos como amassar, pilar, moer, macerar, ferver, coar, temperar e outros vão dar para a gente essa pista do quanto essa fronteira entre a comida e o medicamento nessa medicina mais antiga é tênue. Né? Tá lá, mas é tênue. Nesse sentido, a gente poderia dizer que fazer culinária, o fazer culinário e o fazer farmacêutico são parentes, são muito próximos nesses textos. Bom, eu não vou me ater muito à discussão sobre a dieta, porque imagino que é tema, já deve ter sido, Carmen, tema de outras aulas. Ah, será? Então, provavelmente. Ah, tá bem. Também não vou adentrar muito para não. Podemos até falar depois na discussão, mas para ver se consigo chegar ao fim do meu panorama de fontes para hoje. Mas, enfim, eu acho que vale a pena somente lembrar que essa noção, a noção de dieta, é uma noção que estrutura a medicina antiga. É em torno dela que uma série de reflexões e desenvolvimentos teóricos são possíveis. Então, essa dieta, né, que significa, de uma forma geral, esse estar no mundo, esse estilo de vida, e que para a medicina vai acabar por designar essas regras e medidas específicas para gerir a saúde, né, e que envolve aí alguns alimentos, alguns aspectos importantes de serem observados, essa noção ela está sempre presente nos textos, ainda que os textos não tratem especificamente sobre uma teoria da dieta, digamos assim, não se trata, por exemplo, de textos dietéticos, que a dietética era um ramo da medicina antiga, ainda que não seja esse objeto primeiro de um determinado tipo de texto, essa noção está por trás, está nas entrelinhas, essa noção. Então, é importante lembrarmos disso. Eu acho que vale a pena também lembrar que esse ramo da medicina antiga, a dietética, que trata dessas regras, né, da gestão dessas regras, não diz respeito, a dietética não diz respeito apenas à alimentação, ou a comida e a bebida, que é uma associação que nós fazemos muito no nosso tempo, não é? Dieta, para nós, remete, num primeiro momento, à ideia da alimentação, do comer e do beber. Não, né, nesse contexto antigo, e aí falo em antigo e medieval e pré-moderno, porque eu acho que isso vai mesmo até o século XVIII, a dietética tem a ver com a gestão desses aspectos para além da alimentação, atividades físicas, os banhos e, em segundo plano, as relações sexuais, o descanso e a ocupação do tempo. Esses elementos eles vão variar um pouco ao longo do tempo. Como gerir esses elementos varia, obviamente, ao longo dos séculos, mas quais os elementos, quais os aspectos dos quais a dietética se ocupa também variam. Então, por exemplo, a tradição medieval que bebe dessa matriz clássica vai dar talvez um pouco mais de importância à alimentação e à bebida em alguns momentos, a discussão sobre as relações sexuais desaparece, enfim. Esses aspectos vão ganhando pesos e medidas um pouco diferentes ao longo do tempo, mas eles fazem parte da noção de dieta. E é por isso, se vocês olharem para esses aspectos, isso diz respeito a quase tudo da nossa vida, né? Porque a ocupação do tempo, é o trabalho, né? Aqui diz respeito ao trabalho, o que a pessoa faz para viver, como é que ela ocupa o seu tempo em termos de atribuições que a sociedade exige.
enfim, aqui entra uma série de coisas, né? A posição social desse indivíduo acaba levando a algum tipo de trabalho, algum tipo de atividades. Isso é assunto, pensem, de tratados médicos. A alimentação, a bebida, já falei, mas os banhos, a atividade física e o descanso, tudo isso junto é muito holístico, não é? Porque realmente dá conta de muita coisa que o ser humano faz. Por isso que essa literatura é tão vasta em termos de assuntos. Há coisas ali que a gente pode pensar no primeiro momento que nada tem a ver com natureza ou nada tem a ver com alimentação, mas faz parte desses objetos dos quais se ocupam a dietética. Apenas uma nota simpática é essa da ilustração, que não é do período antigo, obviamente, é uma miniatura de um manuscrito medieval do século XV, já bem no final da Idade Média, uma letra, é uma decoração de uma página de um texto médico. E é um texto justamente sobre dietética e a imagem é sobre o momento dos banhos, porque os banhos realmente ocupavam aí um espaço dessa discussão. Mas o mais curioso, e eu gosto da imagem por isso, é que as pessoas estão ali num momento de refeição, né? Numa tina, a banhar-se, mas tem ali algo para comer. É muito simpático. Gosto de trazer um pouco dessas imagens, porque a Idade Média, embora fora do nosso recorte aqui temporal, se apropriou dessa literatura antiga, né, grega e romana, porque essa medicina é essencialmente grega na origem, não é? E depois ela vai sendo apropriada por outras sociedades e a Idade Média não vai fazer diferente, vai dar a sua cara, o seu tom e a sua cor a esse conhecimento e nos deixou muitas ilustrações que de alguma maneira permitem conhecer melhor sobre esse conteúdo. Bom, então esse foi o grande momento introdutório do seminário e agora, daqui para frente, eu pretendo me concentrar nas fontes propriamente ditas. Trouxe alguns excertos, algumas passagens curtas também para não cansá-los, sobre esses 4 tipos, digamos assim, de textos. Os textos mais próximos da dietética, propriamente ditos. Depois textos sobre matéria médica, ou seja, sobre o que nós chamaríamos hoje de farmacologia, farmácia. E também um pouco de zoologia e botânica, porque esses textos trazem tudo bastante misturado. É um pouco difícil, numa mesma passagem, dizer o que é da zoologia, o que é da botânica, enfim. Depois, alguns textos sobre agricultura, manuais de agricultura e uma enciclopédia. Ou seja, dá para perceber que são textos muito diferentes, mas todos vão, espero que vocês consigam perceber, nos elucidar de uma forma ou de outra sobre a natureza e a relação sempre com a alimentação. E há trechos desses textos que poderiam ser simplesmente de interesse de um botânico, por exemplo, uma descrição de plantas, parte das plantas, quando é que se cultiva, quando não se cultiva, mas eu tentei pegar alguns trechos um pouco mais abertos, onde essas informações estivessem misturadas com alguma coisa relativa ao comer, ao uso culinário ou farmacológico destes alimentos. Então, vamos começar pelos textos de natureza dietética, digamos assim. Eu selecionei 2, ligados aos 2 grandes nomes da medicina antiga e que continuarão sendo as autoridades médicas até muito tempo depois e, em alguns casos mesmo, até o século XVIII. O da dieta, o livro segundo do Da Dieta, que é um texto que pertence ao corpus hipocrático, ao que tudo indica, segundo os especialistas, não foi escrito pelo próprio Hipócrates, mas pertence à escola, entre aspas, dele ou aos seus discípulos.
e as faculdades dos alimentos, que é o texto que eu já citei no início, do Galeno. Eu acho interessante fazer uma introduçãozinha só, muito rápida, sobre a produção textual desses dois autores, ou dessas duas tradições, para que vocês tenham uma dimensão da quantidade, porque já que é uma aula sobre fontes e sobre as possibilidades de usar essas fontes, acho interessante ter uma noção da quantidade de material que existe. Então, o corpus hipocrático, não vamos chamar aqui de Hipócrates, justamente por essa dificuldade de atribuir quais foram os textos exatamente que Hipócrates escreveu e quais são os textos dos seus discípulos, mas vamos chamar aqui de corpus hipocrático, como os especialistas costumam, inclusive, fazer. Do corpus hipocrático, há 66 tratados escritos e conhecidos até hoje. Nada impede de que alguma coisa ainda seja descoberta, mas esse é o material com o qual o investigador pode lidar atualmente. Então, foram escritos em grego, né, ao longo dos anos 450 e 350 a.C., então, reparem, estamos aqui falando de um patrimônio bastante antigo, mas que continuou bastante estudado e inspirador de outras escolas e de outros pensadores. Foi traduzido para o latim, esse material foi traduzido para o latim, uma parte num primeiro momento, uma outra parte num outro momento, enfim, ao longo do tempo esse material foi sendo traduzido, as traduções começaram, pelo menos também dentro do que se conhece, porque é um material ainda em estudo, não se bateu um martelo sobre essa produção, mas as traduções foram feitas no século V e VI, imaginem o tempo, né, depois do momento original. Então, é disso mais ou menos que o pesquisador pode se servir quando se interessa, por exemplo, em conhecer um pouco mais sobre alimentação nesse período específico, né, da produção dos textos hipocráticos ou no período das suas traduções latinas, por exemplo. E quando a gente fala de Galeno, aí estamos diante de um conjunto muito, muito mais vasto. Bom, primeiro, Galeno viveu muito depois de Hipócrates, já no mundo romano, né? Século II da Era Comum, início do século III, produziu, também não se sabe exatamente, mas e os especialistas divergem, produziu uma imensidão de textos, que alguns dizem se tratar de 500 ao todo, outros de 600, também já houve menos, porque esse material ainda vem sendo estudado até muito mais do que Hipócrates, o material, a produção hipocrática é mais conhecida e mais tratada, né? Recebeu mais traduções, mais edições do que o Galeno, ainda tem coisas por serem editadas e coisas por serem traduzidas, dependendo da língua que se quer traduzir. Em português mesmo não há muita coisa traduzida para o português. Então, veja, dessa produção vai que gira em torno de 500, cerca de 140 apenas foram editados. Então, o que isso quer dizer? O que isso interessa para nós? Interessa para nós porque é uma informação que já nos coloca diante das nossas possibilidades de investigação, que é que a gente poderia acessar, dependendo do tema escolhido, para estudar a partir da documentação de época determinada questão ligada à alimentação. Um pouco diferente do corpus hipocrático, no caso do corpus galênico, parece que Galeno mesmo escreve uma grande parte e outra parte ele dita aos copistas, às pessoas que trabalhavam para ele. Talvez a produção do Galeno esteja muito mais ligada ao pensamento dele mesmo do que ao Hipócrates, que tem aí, né, nos seus descendentes também a produção de algum material. Então, os dois textos sobre o qual nós vamos falar agora provém desses dois universos. Vamos lá. O da Dieta, livro 2.
Eu trouxe uma passagem sobre o alho. Primeiro, só para situar, o que é o da dieta? O da dieta é uma espécie, se quisermos, de catálogo, de lista de alimentos ou de produtos vegetais e animais, e a partir da nomeação, né, da planta, ou enfim, do alimento que se quer tratar, há uma descrição. Então, a ideia desses catálogos de alimentos é ajudar na prática médica. Esse material existia em princípio para isso. Pode ter tido outros usos, mas a ideia era guiar o médico na sua prática na hora de recomendar uma dieta ou na hora de pensar na composição de algum medicamento, enfim, era preciso conhecer os alimentos e as suas propriedades. Né? E as propriedades são de extrema importância, ou as faculdades dos alimentos, porque a medicina antiga e a dietética, né, da medicina antiga se assenta naquela noção que talvez você já deva ter ouvido falar, da medicina moral, que diz, entre outras coisas, respeito a fazer uma combinação adequada entre o que se come, constituição, as qualidades do que se come, com a constituição, as qualidades dos indivíduos. Havia uma operação de combinação a recomendar ou a evitar que o médico precisava dominar. Então, ele precisava conhecer bem a propriedade desses alimentos. Então, esse é o exemplo do alho. O alho é quente, excretivo e diurético. É excretivo e diurético por suas qualidades purgativas. É bom para o corpo, mas ruim para os olhos. Por levar o corpo a consideráveis purgações, ele cansa a vista. Quando fervido, fica mais fraco do que quando cru. Causa flatulência porque impede o pneuma, o sopro vital. Reparem, é um texto médico, mas o que nós temos aqui em termos de informação sobre essa planta? Uma propriedade que é típica da medicina, do entendimento que baseia a medicina moral, né, que é a propriedade de ser quente, os alimentos podiam ser quentes, frios, úmidos ou secos. Depois, o que essa propriedade deste alimento produz no corpo, excretivo e diurético. Então, há informações. O quente, eu diria, se a gente quiser usar as nossas referências modernas, o quente é uma informação da nutrição, nutricional. O excretivo diurético é uma informação médico-farmacológica. Então, é excretivo e diurético, por quê? Ele explica. Porque tem qualidades purgativas, é bom para o corpo, mas ruim para os olhos. Aí, então, quando é que o médico vai recomendar, ou pelo menos ter atenção de recomendar uma dieta que tenha alho, né, porque ele tem essa propriedade. Porque leva o corpo a consideráveis purgações, ele cansa a vista, preciso saber disso. E aí, uma informação que nós diríamos é meio culinária, porque diz, quando fervido, fica mais fraco, quer dizer, perde a sua potência, né? Perde a sua capacidade de ser excretivo e diurético. Então, neste caso, se acontecer de recomendar o alho e quiser que o alho não seja tão potente no exercício das suas qualidades, que ele seja ingerido, por exemplo, cru, né? E aí causa flatulência porque impede o pneuma. Então, vejo que para nós é um tipo de descrição interessante, porque ela não cabe numa categoria só. Ela é uma descrição botânica, mas também não é uma descrição de um manual de culinária. Ela, não sei o que vocês acham, qual é a impressão que causa, mas para mim é sempre essa mistura e essa dificuldade de fazer o corte. Aqui é culinário ou aqui é mais médico-farmacológico. Tudo bem? O alho, dentre tantos ingredientes culinários e muito presente nos textos médicos, talvez um dos melhores exemplos para se discutir essa questão da comida e do medicamento. E é interessante que ainda hoje, né,
A medicina moderna se instituiu, enfim, as ciências modernas instituíram, mas há ecos um pouco desse conhecimento no que a gente chama de medicina popular, ou no folclore da alimentação, né? Ou nas superstições ligadas à alimentação, ou nas mesinhas das famílias, alguma coisa parece que fica, né? Essa ideia de que o alho pode purgar é uma ideia que não é totalmente estrangeira para nós, né? Penso eu. Então, olha lá. Agora, da Faculdade dos Alimentos, primeiro livro. Vou só tirar isso aqui. Então, vamos lá. Esse é um trecho sobre pães. Também escolhi para poder mostrar a vocês que também esses textos não trazem apenas o ingrediente ou a matéria-prima in natura. Não é só disso que eles tratam. Muitas vezes há realmente passagens que tratam de preparados, preparações culinárias, alimentos que já são o resultado de algum tipo de operação culinária. Então, o caso dos pães é um deles. Então, diz lá o Galeno: os melhores pães para boa digestão são aqueles que foram bem levedados, bem amassados e cozinhados a fogo médio num forno de barro tapado. Quando lhe é induzido um fogo forte, o pão queima. O pão queima logo e gera-se um aspecto de casca de barro. Logo, o pão acaba por ser de má qualidade em dois aspectos. Por dentro fica cru e torna-se indigesto, e a códea fica torrada e seca como se fosse barro. Sob um lume mais baixo que o fogo médio, o pão não é devidamente cozinhado e fica completamente cru, principalmente o miolo. Aqueles que são cozidos de forma uniforme e em lume moderado por um período mais largo são bem digeridos pelo estômago e também são mais adequados para as ações consequentes e levadas a cabo depois da digestão. Obviamente, os piores pães são aqueles aos quais nada disto se aplica. Então, essa é uma passagem também bastante sui generis do ponto de vista moderno para um texto médico. Porque há aí uma série de recomendações que nós poderíamos encontrar no manual de confeitaria e panificação, por exemplo, não é? Não é como é o processo de cozimento é preciso ser dominado para que o pão saia a contento e que tenha boa qualidade. E é riquíssima a descrição sobre pães nesse texto, porque de fato ele vai falar desde o tipo de grão, das combinações de grãos, da temperatura, que isso aqui aparece também, a temperatura que nós devemos usar para cozer o pão, enfim. É realmente, de um ponto de vista, um texto de panificação, mas ao mesmo tempo há aí umas informações que nos parecem um pouco fora do lugar do ponto de vista sempre moderno, como por exemplo que não faz bem a digestão se não tiver sido bem cozido, não é? Não é que não poderia ter essa informação ali no manual de panificação, mas é algo que não necessariamente é a primeira coisa que nós possamos pensar de inserir numa recomendação para padeiros, por exemplo, né? E aí acho curioso esse trecho, quando ele diz lá no final, na terceira linha antes do fim do texto, né? Que são bem digeridos pelo estômago quando feitos, né? Quando tem forma uniforme e no lume moderado, tem toda a questão do conhecimento anatômico e dos processos, e como é que se funcionam os processos físico-químicos e fisiológicos que ainda não havia o domínio que... há muitas coisas curiosas também sobre os lugares onde as coisas acontecem dentro do corpo, porque a dissecação de corpos, por estudo da medicina, ela era permitida, mas havia alguns limites, e ao longo desse período, então, até o século XVIII, houve períodos em que não era permitido. Então, o conhecimento anatômico mais completo realmente depende de alguns desenvolvimentos, inclusive na arte das dissecações.
mas bem colocado. E a outra coisa, uma outra coisa que eu queria lembrar era essa referência a não ser adequado para as ações consequentes e levadas a cabo depois da digestão. Então, ter um peso no estômago, na verdade é isso, não é bom para quem vai trabalhar depois, ou enfim, vai se engajar em algum tipo de atividade física. Então, o que ele tem em mente aqui é um daqueles princípios da dietética, né? É preciso pensar, é preciso gerir não só o que se coloca dentro do corpo, mas também como é que isso, né, se correlaciona com a atividade da pessoa. Então, é uma menção que ainda é muito ligeira, mas que tem a ver com essa noção antiga de dietética. Então, é por isso que eu disse lá no início que a dietética é um pilar estruturante, porque por mais que não pareça, mas é disso que se trata. Não há uma teorização em cima disso, não há notas de rodapé, mas é disso que se trata. Então, fechamos aqui a parte dos textos dietéticos com a Faculdade dos Alimentos. Eu aconselho vivamente, já que foi traduzido para o português, que vocês deem uma olhada nesse texto. E aí partimos aqui para os textos sobre matéria médica, que então é esse outro ramo da medicina antiga. São 3 os ramos da medicina antiga, não é? A dietética, a matéria médica, que é o termo latino, por muito tempo utilizado, que seria uma espécie de farmacologia, farmácia, e a cirurgia, que é um outro ramo sobre o qual nós não vamos tratar aqui hoje. Dessa gama de textos, eu escolhi os 2 nomes que talvez sejam os mais citados e nomes que muito provavelmente vocês encontrarão na literatura sobre alimentação, não só do período antigo, dependendo do tema, são autores muito citados e vale a pena conhecer, pelo menos saber da existência desses 2 autores. O Teofrasto escreveu escreveu 2 obras sobre plantas, História das Plantas e sobre a causa das plantas, mas eu vou usar o História das Plantas porque esse também foi traduzido para o português por uma investigadora do centro, já vou mostrar, e o outro muito citado, outro autor muito citado é o Dioscórides, sobre a matéria médica. Esse, até mais do que o Teofrasto, foi uma autoridade, uma obra de referência até mesmo no século XVIII. Então, vamos lá. O Dioscórides foi um médico grego. As informações sobre a vida dele, o que ele fez de fato, são informações bastante difusas, não há muitas certezas, mas sobre a autoria dessa obra, que é o que talvez mais nos interesse aqui, há pelo menos a possibilidade dessa datação, entre o ano de 50 e 70 da Era Comum, né? Do século I. O De Matéria Médica é também uma espécie de lista, um catálogo. É um pouco como o livro segundo da dieta, mas é um catálogo só de é um catálogo de plantas, de animais e também de minerais. E trata um pouco dos minerais, porque na medicina os minerais tinham uma importância, né? Na alimentação já nem tanto, mas na medicina tinha uma importância. E percebam a extensão, é uma obra bastante vasta, são 794 plantas, 104 animais, 105 minerais, isso na contagem de verbetes da edição que eu utilizei, que às vezes alguma discussão sobre isso. O que é interessante observar, e é por isso que eu pus o Dioscórides antes do Teofrasto, embora ele tenha vivido depois do Teofrasto. O princípio classificatório, né, as propriedades, como ele descreve, as propriedades dessas plantas, desses animais, desses minerais, tem a ver com os efeitos que essas plantas, que esses animais, que esses minerais produzem no corpo. É um pouco como aparece ali no Galeno, é diurético, é excretivo, é afrodisíaco, é laxativo. Ele não descreve tanto
como um botânico descreveria hoje, e é interessante que o Teofrasto faz isso, as características morfológicas da planta ou do animal, né? A que grupo ele pertence. Ele não vai muito por essa via. Ele fica realmente numa descrição dessas propriedades, da ação dessas propriedades no corpo de quem as consome. E pode ser, inclusive, pensado para os animais. Há muitos textos médicos que são médico veterinário desse período. Então, quando ele apresenta a matéria médica, ele faz essa descrição para que tanto alguém que vai cuidar de homens, mulheres, crianças, quanto alguém que vai cuidar de um animal possa conhecer aquela matéria-prima com mais detalhamento. Então, foi uma referência importante, como eu disse a vocês, até o século XVIII. A despeito do Teofrasto, que vai entrando com bastante força mais no segmento dos biólogos, né, e daqueles que estão mais ligados ao conhecimento acadêmico, o Dioscórides continua sendo uma referência mais geral. A obra é extensa, então tem ali 5 livros, então 5 sessões, e reparem, para nós, interessados na alimentação, como as rubricas são interessantes. O livro primeiro traz especiarias e condimentos. Veja que, de novo, não é só a matéria pura, né, vamos dizer assim, mas preparados também, misturas. Perfumes, óleos, ungüentos, gomas, árvores e arbustos. Livro segundo, produtos de origem animal, cereais, legumes e hortaliças. O terceiro, raízes, sucos, sementes e ervas. O livro quarto, raízes e ervas. E o quinto, vinhas, vinhos e minerais. A própria divisão das matérias, dos assuntos em livros, também não é uma divisão muito do racionalismo moderno, porque as coisas se repetem. Então, há minerais num livro, há minerais no outro. As vinhas, que são, na verdade, vegetais, também aparecem lá isoladas, digamos assim, separadas de outros produtos de origem vegetal. Então, a configuração do saber e a maneira de ordenar esse saber é realmente muito distinta da nossa. Então, vamos lá. Esse é um exemplo bastante sui generis para nós, mas não para a obra, que é uma receita de um caldo. Então, vejam, é um texto de matéria médica, mas o que nós encontramos não com pouca frequência são receitas, são preparados, indicações para preparados. O caldo de peixes frescos. Eu usei coloquei as referências todas embaixo das obras utilizadas, eu usei essa tradução para o espanhol, e para o português é tradução livre minha, então qualquer erro na tradução do espanhol para o português pode ser meu. Mas eu fiz algumas comparações com um aparato bem interessante que vou mostrar a vocês depois. E eu acho que a tradução está ok. Então vamos lá. Caldo de peixes frescos. Caldo de peixe fresco relaxa o ventre. Às vezes é bebido puro, outras vezes com vinho. É feito particularmente de lúcios, peixes escorpião, peixes donzela, de percas e outros peixes de rocha, de carne macia e sem hediondez, simplesmente em água, sal, azeite e DIU. Então, o que o Dioscórides faz? Ele diz de que peixe se faz esse tal caldo, né? E como é que se prepara, para além do peixe, como é que se condimenta esse caldo para que ele possa relaxar o ventre, ser digestivo. A digestão é sempre uma preocupação muito grande nos tratados médicos antigos. Falar se é indigesto, se não é indigesto, se causa algum efeito maligno ou não no corpo em relação à digestão, é sempre um tópico frequente. Então, é muito curioso porque ele dá aí, então, essa água, o sal, o azeite e o DIU, uma noção mínima, obviamente, para conseguir se chegar ao resultado final, que é um caldo de peixe que relaxa o ventre. Então, de fato, a preocupação dele é médica, né?
médico-dietética, mas há aí algumas informações que para um observador interessado em outras questões, como, por exemplo, a culinária antiga, pode ser interessante, que são a seleção de temperos que ele coloca. Mais uma das receitas do Dioscórides. E essa eu tirei dessa plataforma de uma universidade espanhola que se chama Dioscórides Interativo. Depois, se tiverem interesse, acessem, que é uma plataforma muito, muito interessante para pesquisa, porque é possível fazer pesquisa por ingredientes, por modos de preparo, ou mesmo quem tem mais interesse no texto do Dioscórides e quiser conhecer a sequência de livros, como é que o texto está organizado, também é possível, e há comentários muito ricos, bem feitos sobre o conteúdo das receitas. Então, eu retirei de lá esse vinho de tâmaras. Pegue tâmaras comuns maduras, jogue-as em um barril com um buraco na base e com uma vara de junco encaixada. Deixe o buraco coberto com uma tela. Verta 3 cônjuges de água sobre 10 quênices de tâmaras. São as medidas antigas usadas pelos Dioscórides. Se não quiser que fique muito doce, adicione 5 cônjuges de água. Deixe descansar durante 10 dias. No 11º dia, retire a tela que cobria a vara. Recolha o vinho doce e grosso e guarde-o. É doce, mas produz dores de cabeça. É eficaz contra os fluxos porque é adstringente. Por isso vai bem àqueles que padecem de estômago ou de fluxos, ou aqueles que cospem sangue. Alguns misturam a mesma quantidade de água novamente com as mesmas tâmaras e depois recolhem o caldo. E fazem isso 3, 4 e 5 vezes quando finalmente se torna ácido. Não dá para comentar muita coisa daqui, mas a primeira que vale a pena que não havia, a primeira coisa que vale a pena que não havia sido possível reparar na receita anterior é a tecnologia. Veja, uma receita que nos diz várias coisas sobre os alimentos, mas também sobre a tecnologia de produção, porque há aí menções aos utensílios necessários para se produzir esse vinho. Então, o barril, que tem um buraco no meio, que é necessário, né, acoplar uma vara, forrar com uma tela, e assim o investigador já vai conseguir construir um repertório da cultura material que envolve a produção desses alimentos. Então, mesmo um investigador que não tem interesse na questão médica ou dietética pode usar essas fontes para pensar outras coisas, né? Então, utensílios e tecnologia, né? Então, material e o como fazer, os próprios ingredientes e, de novo, do ponto de vista culinário, como é que se faz o vinho doce de tâmaras e como é que se deixa esse vinho depois ácido, né? A diferença. E também a recomendação médica, novamente, né? Para digestão, para evitar fluxo e até para aqueles que cospem sangue. Então, percebam a riqueza desse material. Em cada receita, por isso que o pesquisador precisa ter cuidado na seleção, porque cada receita é possível abrir um mundo de possibilidades, né? Esses textos são, às vezes, bastante longos. Então, para terminar essa parte, eu deixei. Esse é um outro recurso, tá? Não é o Dioscórides da Universidade Espanhola que eu deixei anteriormente. Esse é um recurso da Universidade de Aveiro, se chama amatolusitano.web, universidadeaveiro.pt. Qual que é o interesse do Dioscórides num portal, numa plataforma de estudo do Amato Lusitano, que foi um médico do século XVI, um médico português do século XVI. O Amato Lusitano foi um grande comentador do Dioscórides. Lá no século XVI, ele escreve comentários àquele texto de matéria médica do Dioscórides e faz lá os seus adendos, ele discorda de algumas coisas, ele concorda, ele complementa outras. Então, é um recurso também interessante, porque além de vocês ficarem conhecendo um pouco o uso que um médico, muitos séculos depois, faz do Dioscórides, né?
o uso que o Amato Lusitano faz do Dioscórides. Há também ali uma seção específica sobre o Dioscórides dentro da plataforma. Então, vocês podem também acessar textos, informações, principalmente sobre como o Dioscórides foi lido e pensado no século XVI, né? Mais ou menos ali uns 1000 anos, mais de 1000 anos, né? Depois da existência do próprio texto, como é que esse texto continua auxiliando o pensamento de médicos. Então, eu dizia que o Teofrasto foi um discípulo de Aristóteles e usou essa lógica, digamos assim, aristotélica para organizar esse conhecimento sobre o mundo vegetal. E o que nós trouxemos aqui de exemplo foi extraído da História das Plantas e não sobre as causas das plantas, que é uma outra obra. O História das Plantas foi originalmente escrito em 10 livros, mas só 9 são conhecidos. E aí as plantas aparecem descritas, como eu disse também anteriormente, repetindo por conta do áudio, de acordo com premissas mais racionais dentro do racionalismo moderno. Então, por exemplo, onde as plantas nascem, como é que é a forma dessas plantas, a morfologia dessas plantas, a possibilidade dessas plantas fazerem parte de um certo grupo de outras plantas por semelhanças, que é um pouco que lá na frente Linneu vai fazer na sua classificação dos vegetais, né? Agrupar de famílias. Ele vai um pouco mais por esse caminho do que o Dioscórides. Então, olha, para isso ficar mais claro, que está bem abstrato. Esse é o verbete sobre o alho. Então, lembre que nós vimos o verbete sobre o verbete referente ao alho no Dioscórides. Agora, notem como ele é descrito pelo Teofrasto na História das Plantas. O alho planta-se um pouco antes ou um pouco depois do solstício, quando se divide em dentes. Há diferentes espécies, repartidas entre tardias e temporãs. Há um tipo que chega a levar 60 dias a desenvolver-se. E pelo tamanho grande ou pequeno. Há uma espécie que se distingue pela dimensão, concretamente aquela que se chama cipriota, que não se cozinha, mas se usa moída. Quando se esmaga, cresce de um modo fantástico, formando uma pasta espumosa. Há ainda uma outra diferença, é que algumas variedades não se dividem em dentes. O paladar, o aroma e o viço dependem da região e do cultivo, como acontece com qualquer outra planta. O alho cresce a partir de uma semente, mas devagar. No primeiro ano ganha apenas uma cabeça do tamanho do alho polvo. No ano seguinte, reparte-se em dentes. No terceiro, completa o crescimento e não é inferior, pelo contrário, há quem diga que é até superior ao que foi plantado. Reparem, não sei se conseguem perceber a diferença de tom. Ele está preocupado com a forma de germinação, como é o desenvolvimento da planta, e depois essa forma, se tem dente, se não tem dente. Esse é um caminho que lá na frente vai ser retomado, e, claro, depois de uma apropriação mais racional, vai resultar na classificação proposta por Linneu. Então, é por isso até que o Teofrasto muitas vezes é chamado de pai da botânica moderna, e não o Dioscórides, apesar do Dioscórides ter sido muito mais lido e muito mais usado. Mas é justamente por essa argumentação mais de acordo com uma argumentação mais calcada nessa lógica do racionalismo moderno. Ainda assim, reparem que há uma outra dimensão à questão do uso culinário, né? Então, ele fala de paladar, ele fala de aroma, ele fala se deve ser consumido moído ou inteiro, mas não, na comparação, não me parece ser o tom principal, o que já é um pouco o que acontece no Dioscórides, essa preocupação, digamos assim, com a ingestão e com os efeitos no corpo. Está menorzinho. Mas vamos lá, mais um trechinho, mais um verbete para que vocês reparem um pouco melhor nessa questão da descrição. A ântese do asfódelo vai acontecendo,
Asphodelo é essa planta da imagem, né? Eu não a conhecia, tive que fazer uma pesquisa. Há uma série de plantas que nós não conhecemos. E a antes é o desabrochar da flor, o florescer da flor. A antítese do asphodelo vai acontecendo pouco a pouco, no que se assemelha à sila, mas começa pela parte de baixo. No caule forma-lhe uma lagarta, que evolui para outro animal tipo zangão. Bicho esse que, quando o caule seca, abre uma passagem e voa. Parece ainda ter uma particularidade em relação às outras plantas de caule liso. É que, embora sendo estreito, tem umas apófises em cima. Assim, o caule pode comer-se frito, a semente assada e principalmente a raiz, cortada aos bocados, come-se com figos. Ou seja, como diz Hesíodo, trata-se de uma planta de inúmeras utilidades. Então, reparem novamente nessa preocupação com a morfologia. Então, ele diz como é como é o caule, como é a parte superior e depois, inclusive, essas saliências, né, que são as... É ali quando ele fala. Momento. Isso. As apófises. Sim. Exato. Então, há o uso dessa terminologia mais específica e há essa comparação com outras plantas quando ele fala parece ainda ter uma particularidade em relação a outras plantas de caule liso. Então, reparem que é isso que interessa. Então, tem toda essa descrição, e aí, ao final, ele faz algumas recomendações de natureza mais culinária, que diz respeito a como consumir cada uma das partes dessa planta de inúmeras utilidades. Aí, eu peguei aqui uma imagem da sila, que eu também não conhecia. Ele compara o asphodelo com a sila, nesse verbete. Bom, com isso encerramos os textos de matéria médica ou botânica e zoologia, se quiserem. Um pequeno aperitivo para que depois vocês investiguem um pouco mais devagar. Aí ficou aqui só para não deixar de registrar a referência do Teofrasto em português, traduzido pela professora Maria de Fátima e pelo professor Jorge Paiva. A parte introdutória, o estudo introdutório também é muito interessante para se ter uma noção um pouco mais contextualizada dessa forma de pensar do Teofrasto em relação a outros pensadores contemporâneos ou logo subsequentes a ele. Então vamos lá. Agora textos sobre agricultura. Também vou tentar fazer isso com uma certa rapidez para não estourar o tempo. Aqui eu tive a intenção de reunir os chamados manuais de agricultura latinos. Os autores, neste caso, são Catão, Varrão, Columella e Palladio, que são já bastante conhecidos, porque também tem outras obras escritas sobre outros temas, mas para nós, do ponto de vista da alimentação, eles trazem algumas informações que podem ser interessantes. Embora, talvez, originalmente, o objetivo primeiro tenha sido a administração, a gestão das terras, dos domínios agriculturais, né? Mas há ali, nesses textos, uma série de informações mais genéricas sobre o que existe no próprio domínio, não só sobre os cultivos, mas sobre as construções, sobre as pessoas que trabalham naquelas terras. Então, é um tipo de texto já muito estudado do ponto de vista da economia, da sociedade romana em determinados períodos, mas para nós, interessados na alimentação, também constitui uma via complementar interessante. Então, essas são as obras. O Catão escreve de agricultura, o Varrão sobre as coisas do campo em 3 livros, Columella também, De Re Rustica, e o Palladio, que talvez seja o único desses 4 autores que tem traduções mais difíceis de encontrar para o vernáculo. Embora haja uma tradução para o inglês, mas ela não, se não me engano, ela não tem todos os livros. Mas todas essas obras, fora o Palladio, são facilmente
encontrá-las, embora não todas em português. Mas como são clássicos, sabe, da literatura, principalmente sobre as questões econômicas da Roma Antiga, isso não é difícil de achar. Bom, aqui um pouco sobre essa dificuldade, assim como os livros de receitas, esses manuais de agricultura, que esse é um termo também que pode ser bem questionável, bem discutido, eles têm uma delimitação difícil, porque justamente quando trata da gestão das terras, dos domínios, esses autores trazem para dentro do domínio todos esses outros assuntos. Então, tem até receitas para cuidar de animais doentes, tem como construir a casa da pessoa que mantém a propriedade. Há muitas passagens ali que talvez sejam difíceis à primeira vista de identificar com o manual de agricultura. Há receitas, que é o que vamos ver. Mas, de qualquer forma, é um pouco uma mistura de tudo isso num estilo também de escrita que é bastante variável. Um pouco de prosa, um pouco de diálogo, um pouco de texto de literatura tratadística, técnica. De qualquer forma, a grande ideia é ensinar alguns saberes. Né? E aí, só para que vocês tenham um pouco noção desses assuntos, já falei, mas é cultivo agrícola, criação de animais, organização do trabalho nos campos, manutenção de edificações, prescrição de medicamentos para humanos e animais e receitas. Bom, eu vou começar com o Catão, que é o que talvez tenha mais referências. E também dos 4 autores selecionados para esses manuais, é o que escreve primeiro, é o que está mais recuado no tempo. A ideia principal de destacar o texto do Catão primeiro porque ele vai se tornar, com essa obra, uma grande autoridade no assunto para vários outros escritores que vêm, ou pensadores que vêm depois dele. Então, é muito comum se encontrar trechos do manual do Catão reproduzidos em outras obras, ou até não reproduzidos com tanta extensão, mas mencionados, referenciados de forma mais breve. Então, para nós é interessante, primeiro, conhecê-lo, por ser essa autoridade. Em segundo lugar, pela proeminência que os assuntos do vinho e do azeite têm na obra, e esse saber sobre a viticultura e a oleicultura é um saber também que inspira obras posteriores, até mesmo a grande enciclopédia naturalista do Plínio, há muita referência sobre coisas que já apareciam lá no Catão. E, do ponto de vista da culinária, de um interesse mais específico na alimentação, pela via da culinária, as receitas de pães que aparecem no Catão, que já são bem célebres e já inspiraram algumas pessoas a fazerem algumas reconstituições. Se vocês forem à internet, vão achar algumas experiências de pessoas que reproduzem essas receitas de pães que estão no Catão. Então, vamos a elas. Bom, esses são as receitas, né? Então, alguns nomes desses pães foram traduzidos para o vernáculo, outros não. O pão sovado, libo, placenta, espira, escribilita, globus, enquito, herneum, espairita, savilum, pous, púnica, papa de trigo e goma. A ideia de pães é uma ideia que também tem que ser incorporada com uma mente bastante aberta, porque nem sempre é o pão que nós temos em mente. Pode ser um pão menos levedado, pode ser que o produto final seja às vezes menos sólido, mais pastoso, enfim. Mas a ideia geral é mesmo a de pão. Então, essa, por exemplo, para o pão sovado. Faz o pão sovado assim. Lava bem as mãos e o almofariz. Despeja a farinha no almofariz. Junta a água e aos poucos sova bem. Quando sovares bem, modela e cose sobre um testo, que é esse tipo de utensílio
uma espécie de forno portátil. Em cima há um desenho, né, na tentativa de reproduzir. Há vários textos encontrados nas escavações de formatos diferentes, mas aqui é um desenho, né, tentando esclarecer um pouco como é que o carvão era posicionado, né? Então ele está embaixo, mas também está em cima da tampa. E embaixo é uma dessas reconstituições. Eu disse a vocês que são facilmente encontráveis na internet. Inclusive é possível se comprar um texto, né? Algumas pessoas que vendem textos, pode se comprar pela internet. Então, reparem, é uma receita muito sucinta, e aí a gente entra um pouco no domínio das receitas que nós falávamos no seminário passado, muito econômica, que nós podemos pensar, uma pessoa menos experiente, menos conhecedora da cozinha, talvez não consiga fazer muita coisa com essas recomendações, né? Despeja a farinha no almofariz, junta água e aos poucos sova bem. Pode ser um pouco misteriosa a recomendação para uma pessoa que não é afeita à cozinha. Mas, enfim, essa é uma característica dessas receitas encontradas em textos muito, muito antigos. Essa economia, né? Tanto na recomendação, quanto nas medidas, nas proporções. O que faz sempre os pesquisadores pensarem que na origem talvez fosse realmente um tipo de literatura que tinha a função apenas de dar um apoio de memória para pessoas que já tinham lá, né, alguma prática. Embora no caso aqui do Catão, não é um livro de cozinha, não é um receituário, ele provavelmente se utilizou de algum conhecimento que ele tinha, ou pela oralidade, ou por leitura de outros textos, e inseriu ali, da forma como ele encontrou. Esse é um outro pão, o libum. Faz o libum assim: esmaga bem 2 libras de queijo em um almofariz. Quando estiver bem esmagado, junta a ele 1 libra da melhor farinha, ou se desejares que fique macio, meia libra de flor de farinhas, e mistura bem com o queijo. Junta um ovo e mistura homogeneizando bem. Forma um filão. Põe-lhe folhas por baixo e coze suavemente em fogo quente sobre um texto. Essa já é um pouquinho mais detalhada em relação à outra, então há um pouquinho de medida, ou pelo menos de uma noção de proporção, né? Há também alguns outros ingredientes, e é interessante o uso do queijo, né, junto com a farinha. Então é um pão que leva queijo. Agora os globos. Ainda do Catão. Faz os globos assim: mistura queijo com espelta do mesmo modo. Então, o mesmo de queijo, o mesmo de espelta, mais ou menos essa a ideia. Disso faze quantos globos desejares fazer. Põe gordura em um tacho aquecido, frita-os de 1 em 1 ou de 2 em 2 e vira com frequência com 2 espátulas. Depois de fritos, retira-os, rega com mel, salpica com semente de papoula e serve. E a menção a gordura e o tacho aquecido, provavelmente um tipo de frigideira, até coloquei aí para vocês terem uma ideia de um tipo de frigideira já encontrado do período romano, essa é do século IV. Enfim, havia pães ou pastéis que eram fritos, né? E que tinham o sabor adocicado, quer dizer, deveriam ser consumidos com certo adocicado, já que se rega com mel, depois é um tipo de pão um pouquinho diferente, né? Essas bolitas. Então, é esse tipo de informação que a gente pode encontrar no Catão. Vamos ao Columela. Vou deixar o Varrão um pouquinho de lado, porque o Varrão, ele não nos traz receita, como traz o Columela, e as informações sobre a alimentação são mais sutis. Então, temos mais coisas sobre a viticultura ou a oleocultura, mais sobre os cultivos do que propriamente o preparo para consumo, né? Então, o Columela, para vocês terem uma ideia, também
traz algumas menções. Então, por exemplo, temos aí essa primeira receita, vamos deixar assim, que na tradução para o inglês foi escolhido o termo salada, embora seja uma preparação assim um pouco sui generis. Coloque em um almofariz, segurelha, hortelã, arruda, coentro, salsa, alhos porró, ou se não tiver alho, cebola verde, folhas de alface ou rúcula, tomilho verde ou erva dos gatos, também poejo verde e queijo salgado. Pile tudo junto e misture a ele um pouco de vinagre apimentado. Quando tiver colocado essa mistura em uma tigela, jogue azeite por cima. Interessante dessa preparação a quantidade de vegetais e de tempero que há, que permite ao pesquisador ter alguma noção do que existia, né, do que era interessante, misturar, combinar, um tipo de combinação que dava provavelmente um sabor que agradava a esse paladar desta época. Falamos aí do século I. Vinho doce. Assim se faz vinho doce. Reúna as uvas e espalhe-as no sal por 3 dias. No 4º dia, ao meio-dia, pise-as enquanto ainda estiverem quentes. Remova o mosto das uvas que não foram pisadas, que é o mosto que escorreu para o tanque antes de serem amassadas na prensa. E quando pararem de fermentar, adicione íris bem esmagadas, mas não mais do que 1 onça para cada 50 cestários. E despeje o vinho após coar a borra. Este vinho será agradável ao paladar, firme e saudável para o corpo. Embora sejam extraídas da mesma obra, é interessante perceber que, como qualquer compilação antiga, as fontes das quais se extraía as informações podiam ser muito variadas. E o que parece aqui com Columella é que talvez ele tenha ou consultado obras mais médicas, né, por conta das recomendações que há aqui no caso do vinho, ou mais culinárias, ou acessado essa informação da sua experiência oral, da sua vivência, mas que são todos elementos importantes que ele julga importantes de reunir ali no mesmo texto. Isso é algo bastante comum desse tipo de literatura antiga, esse diálogo entre fragmentos de fontes diferentes, mas que ganham uma certa configuração para atender um certo propósito. Então, é o caso deste manual, que é escrito com um determinado propósito, e Columella vai fazendo o seu arranjo de informações. O Palladio, acho que não trouxe o Palladio, não trouxe nenhum trecho do Palladio, mas queria deixar aqui só um pequeno registro para pensar um pouco a permanência desses textos e a importância desses textos clássicos ao longo do tempo. O Palladio, talvez dos 4 manuais escritos para a gestão das terras, é o que mais ganhou fama, porque durante a Idade Média inteira ele foi muito mais lido, muito mais acessado do que Catão, Varrão e Columella. E, novamente, lá no Renascimento, esses outros textos ganham uma certa proeminência. Mas o fato do Palladio ter ficado em maior evidência durante, vamos dizer assim, 1000 anos, né, do período medieval, fez com que a forma como o Palladio colocou as suas informações no texto tenha influenciado outros manuais de agricultura posteriores. E então é interessante porque ele é um homem do século IV, ele lê Catão, ele lê Varrão, ele lê Columella e ele também faz o seu arranjo. Então, muitas vezes, o que Catão, Columella e Varrão colocam chega para nós lá na frente via Palladio. Sempre bom não esquecermos dessas constantes leituras e releituras ao longo do tempo. Então, uma obra... é muito semelhante, a grande fonte do Palladio é o Columella, então tem uma série de semelhanças. São 14 livros, sendo que do 1º ao 13º é que há o grosso de informações sobre as tarefas agrícolas, né? Sobre essa gestão do domínio, e inclusive as menções à alimentação. O último livro é um pouco sui generis, porque trata de enxertos de plantas para a agricultura, é escrito em versos, é um pouco
inclusive é um pouco até questionado como é que esse livro foi parar no Manual do Paládio. Bom, e para terminar, porque não quero passar da hora, quero que a gente tenha um tempinho para conversar, queria só lembrar da grande enciclopédia latina, que continua grande em importância ao longo de todo o período medieval, durante o Renascimento. E olha, acho que até o século XVIII ainda é muito importante como referência para o mundo natural, que é a enciclopédia do Plínio Velho, escrita no primeiro século da era cristã, a História Natural. Até o Renascimento era uma obra sem discussão, quer dizer, não se questionava muito o que o Plínio dizia. O que dizia o Plínio era o que era. A partir do Renascimento, algumas informações ali, por conta inclusive da possibilidade de outras traduções, das fontes que o Plínio usa, começam a ser questionadas, mas ainda é uma referência importante. Uma obra extensa, é uma obra com 37 livros, muito difícil de ser. São livros dificílimos de serem catalogados por assuntos, porque os assuntos se misturam. Vou até apresentar um quadro sintético, mas é um pouco... Nós fazemos esse quadro por motivos didáticos, porque é bem difícil de categorizar o conhecimento do Plínio. Ele vai da astronomia à economia, passando por vários outros campos do saber, inclusive a filosofia, às vezes no mesmo livro, né? Mas para nós interessados nos alimentos, a partir da natureza, tem muita coisa. A nossa mandrágora do cartaz, do seminário, foi extraída de uma cópia do Plínio medieval, né? Ele continuou, como eu disse, sendo uma referência. E aí temos uma cópia da História Natural feita na Alemanha e temos aí a representação da mandrágora, que durante muito tempo foi uma planta bastante instigadora, porque se acreditava que ela precisava ser colhida de uma determinada forma, que era na lua cheia, né? E um cachorro, amarrava-se uma corda ali na base da planta e o cachorro puxava essa corda e assim se tirava a mandrágora da terra. E se não fosse assim, fosse feito de qualquer outro jeito, a mandrágora gritava. Então há muitas histórias interessantes, e ela já está lá do Plínio. As superstições também. Há um pouco essa história da mandrágora ser afrodisíaca, que está ligada aos rituais, uma planta interessante. E que para nós, na lógica moderna, diria, olha, mas espera aí, o Plínio escreve uma enciclopédia da natureza com questões ligadas à superstição, à magia, o que é isso? Sim, é porque o conhecimento da natureza, dentro dessa premissa da ciência não moderna racionalista, dá espaço e chancela importância a outras formas de acessar a natureza que não a simplesmente racional, não da razão. Então, discutir um pouco de conhecimento que nós chamaremos de mágico, de supersticiosos, era uma prática. E é possível encontrar, sim, reminiscências desse tipo de saber, que é uma forma também de se compreender o mundo, nesses textos, né? Estou fazendo uma generalização, porque cada texto tem suas características, mas até a instituição da ciência moderna, magia, vamos usar esse termo, era uma forma de acessar as coisas, o conhecimento também, né? De uma forma importante, né? Que às vezes ficava lá maquiada um pouco pela religião, às vezes não, mas enfim, essas coisas estão nessas obras também. Bom, então essa é um resumo dos conteúdos da História Natural do Plínio. Então, para nós, deixei ali assinalado onde estaria a quantidade talvez mais concentrada de informações sobre a alimentação ou alimentos. Os livros 8 e 11, na parte dedicada à zoologia, porque aí fala sobre peixes como alimento. Nos livros 12 a 27, quando ele se dedica à botânica, e aí há muita coisa, agricultura, viticultura, produção de azeite, produção de medicamentos, a partir, obviamente, de elementos da natureza.
e nos livros 28 a 32, alguma coisa de farmacologia. Isso é um mundo de informação. É também uma obra, claro, justamente porque é uma enciclopédia, né? O caráter é outro, até o tipo de texto é outro, mas nem por isso não deixa de ser uma fonte importante para a pesquisa em alimentação.